Galera, agora nós vamos finalizar essa primeira etapa aí do trabalho, tá? Antes de entrarmos no trabalho alienado, nós vamos ver aí o desenvolvimento do trabalho na era contemporânea ou na idade contemporânea, tá? E vamos lá. O trabalho foi analisado aí por inúmeros filósofos e vamos ver aqui dois deles, tá? Sobre o processo do trabalho. Ambos vão defender o trabalho, tanto Hegel quanto Marx de início, como tendo um papel positivo, que era o papel da autoconstrução humana, o papel que o homem projetava algo em sua mente e reproduzia isso materialmente falando, né? Então, o trabalho foi uma espécie de atividade libertadora que liberta o homem do domínio da natureza, ou seja, o homem vai dominar a natureza, tirando na natureza os bens necessários para a sua sobrevivência. O homem domina a natureza, né? E ao construir as coisas dos elementos da natureza, ele vai construir a si mesmo, e aí você vai ter o papel positivo ao longo da história do trabalho, né? O homem sendo criador, o homem sendo produtor dos bens, enfim. Porém, nós temos aí na visão de Marx o trabalho ou o papel negativo do trabalho. Ao longo da história, à medida que as forças sociais vão se desenvolvendo, nós vamos ver, tá, que por meio do trabalho o homem tem que sofre uma espécie de um processo de escravização por conta da sua necessidade econômica e passa aí, para sobreviver, a ter que vender a sua força de trabalho e sendo obrigado aí, tá, a realizar coisas que ele poderia fazer de uma forma mais livre. Ele passa a viver principalmente a partir do século XIX, trabalhando dentro da empresa, fazendo movimentos repetitivos e ali tendo a sua força de trabalho explorada, já que ele, segundo Marx, né, produz muito mais daquilo que ele recebe. O seu trabalho sofre ali aquele processo de mais-valia, que nós vamos ter uma aula em separado a respeito disso, tá? Então, o trabalhador que tinha ali, por meio do trabalho, a sua atividade libertária, passa a ter aí a sua atividade explorada, ok? Então, o trabalho na idade contemporânea, o trabalho braçal, também continua desvalorizado, tá? Como é ainda hoje, é menos remunerado, é um trabalho. Porém, esse trabalho passa a produzir de forma mais intensa por conta aí do desenvolvimento das ferramentas, surgimento das indústrias, da burguesia, do capital, do investimento do capital. Esse trabalho passa por um processo muito maior de produção e a pessoa vive o que ele vai chamar de alienação, que nós vamos ver aí posteriormente, ok? Então, ao longo da história, o trabalho foi se desenvolvendo, tá? Eu vou ter aí, em determinados períodos, divisões sociais do trabalho menores, e quando eu vou avançando aí na antiguidade, na Idade Média, da Idade Moderna, nós vamos ter aí o desenvolvimento do trabalho até chegar à Idade Contemporânea, que é a produção em grande escala, enfim, tá? O surgimento das fábricas, e aí nós vamos ter então esse processo de exploração e de alienação do trabalhador, que é a não realização, a pessoa se estranhar com aquilo que ela mesma produz, com o que ela mesma faz, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.